Vamos começar hoje uma viagem no tempo, uma das mais incríveis que a ciência pode nos proporcionar. A gente vai desvendar a origem da unidade mais fundamental da vida, a célula. É uma história de 4 bilhões de anos, que começa com química pura, inanimada, e termina na complexidade que existe em todos os seres vivos. E olha, tudo começou de um jeito bem despretensioso. Em 1665, um cientista, Robert Hooke, estava olhando um pedacinho de cortiça num microscópio bem simples para a época. E o que ele viu? Um monte de espacinhos vazios que lembravam os pequenos quartos de um mosteiro. Por isso, ele chamou de células. Mal sabia ele, mas essa simples observação estava prestes a revelar a base de toda a vida na Terra. Tá. Se toda célula vem de outra célula, como a gente aprende, isso nos joga direto numa pergunta gigantesca. Um dos maiores mistérios da ciência. De onde, então, veio a primeira de todas? É esse o quebra-cabeça que a gente vai tentar montar aqui. Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar muito no tempo, para um mundo antes de qualquer forma de vida. Vamos preparar o cenário de como era essa Terra jovem. Um planeta, olha, radicalmente diferente do que a gente conhece hoje. Olha só essa linha do tempo. Faz uns 4 bilhões de anos, os ingredientes básicos para a vida, as moléculas orgânicas, começaram a se formar. Mas as primeiras células de verdade só foram aparecer 1 bilhão de anos depois. 1 bilhão de anos! É tempo pra caramba! O que será que aconteceu nesse intervalo imenso para a vida finalmente dar o ar da graça? Vamos investigar isso. A famosa hipótese de Oparin e Haldane nos dá uma espécie de receita para a vida. Então, quais eram os ingredientes que estavam disponíveis ali na cozinha da Terra primitiva? A atmosfera era um coquetel químico bem intenso. Tinha amônia, metano, hidrogênio, vapor d'água. E o ponto mais importante, não tinha oxigênio livre. Sem oxigênio, o ambiente era perfeito para moléculas mais complexas se formarem, com a energia que vinha do calor dos vulcões e de tempestades de raios que não paravam nunca. E para onde foi toda essa química da atmosfera? Bom, as chuvas torrenciais levaram tudo isso para os oceanos. E lá se formou o que os cientistas chamam, de um jeito bem poético, de sopa pré-biótica. Imagina um caldo nutritivo global fervilhando com os tijolinhos básicos da vida. Mas, uma sopa de ingredientes, por mais rica que seja, ainda não é vida. Faltava o pulo do gato, a capacidade de fazer cópias de si mesmo. E isso nos leva a um ponto de virada na história, um momento em que uma molécula aprendeu a se replicar. Bem-vindos à incrível hipótese do mundo de RNA. A vida primitiva tinha um paradoxo. O DNA é ótimo para guardar informação, tipo um livro de receitas, mas ele não sabe cozinhar. Já as proteínas são chefes incríveis, catalisam reações, mas não sabem guardar receita. Parecia um beco sem saída. Até que o RNA surge como o herói da história. Ele era a solução perfeita, porque consegue fazer as duas coisas, guardar a receita e cozinhar. E a grande descoberta que confirmou isso foram as ribozimas. Basicamente, são moléculas de RNA que também agem como enzimas. Elas podiam catalisar a própria replicação. Foi um momento eureka que fortaleceu a ideia de um mundo primordial dominado pelo RNA, muito antes do DNA e das proteínas mais complexas. Certo, agora temos uma molécula que se replica. Fantástico. Mas para evoluir, ela não podia ficar solta na sopa. Precisava de um lar, um compartimento para se proteger e para concentrar as reações químicas. É aqui que a primeira barreira entre o que é vivo e o que não é começou a ser construída. E a solução, olha só, já estava boiando naquela sopa, os lipídios anfifílicos. O nome é complicado, mas a ideia é simples. É uma molécula que tem uma cabeça que adora a água e uma cauda que odeia a água. E aqui a mágica acontece. Quando a gente joga essas moléculas na água, elas se organizam sozinhas. As caudas que odeiam água correm para se esconder, enquanto as cabeças que amam água ficam para fora. E o resultado? Uma bolha perfeita, o lipossomo. De repente, temos a primeira protocélula, uma estrutura simples com as moléculas da vida ali, presas e protegidas lá dentro. Essas primeiras células, os procariotos, eram bem simples, mas olha, dominaram o planeta por bilhões de anos. Agora, para chegar nas células muito mais complexas, que formam as plantas e os animais, os eucariotos, foi preciso um salto evolutivo revolucionário. E isso nos leva à parceria suprema, a teoria endossimbiótica. Essa teoria é simplesmente elegante. Ela propõe que as estruturas mais complexas dentro das nossas células, como as mitocôndrias, por exemplo, não evoluíram do zero. Elas eram, na verdade, organismos independentes que, um belo dia, foram engolidos por outra célula e passaram a viver ali dentro.
Foi uma colaboração que mudou o destino da vida para sempre. O processo foi mais ou menos assim. Primeiro, uma célula ancestral engoliu uma bactéria que sabia usar oxigênio para gerar energia. Só que em vez de ser digerida, a bactéria ficou lá dentro, vivendo e trabalhando. E ela evoluiu para se tornar o que a gente conhece hoje como mitocôndria. Muito tempo depois, uma dessas novas células fez a mesma coisa com uma bactéria que fazia fotossíntese. E essa segunda convidada virou o cloroplasto. Essa simbiose deu para as células uma eficiência energética incrível e o poder de mudar o planeta. E isso nos traz de volta para o presente com uma ideia muito poderosa da teoria celular. Essa frase resume tudo. Todas as células existentes hoje surgiram a partir de uma única célula ancestral. Essa jornada inacreditável, da sopa química até a endossimbiose, conecta toda a vida na Terra a uma única origem. A história da vida foi uma sequência de eventos muito, mas muito improváveis. A química certa, na hora certa, a molécula que se replica, a bolha que se forma, a simbiose perfeita. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a nossa origem foi uma sequência de acasos tão improváveis, o que isso sugere sobre a vida em outros lugares do universo? Será que é algo comum? Ou será que nós somos uma exceção cósmica espetacular? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanharem essa jornada.